Imagine por um segundo, nas últimas 48 horas, você esteve apertado em um vagão de gado, em um trem, para um destino desconhecido. Tendo sobrevivido à reunião e forçado a viver em um gueto judeu, você está bem ciente de que seu destino será longe de ser agradável, mas nada pode prepará-lo para os horrores dos campos de morte, da luta interminável para sobreviver no que é, sem dúvida, o pior lugar possível. Neste vídeo, exploraremos o que um dia, na vida de um prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz, poderia envolver. Desde junho de 1940, os nazistas transportavam prisioneiros para o campo de concentração de Auschwitz. Era um quartel militar polonês, perto de dezenas de ferrovias. Auschwitz foi selecionado pela SS como um dos muitos campos de concentração no leste. A chegada ao campo geralmente era de trem, vagões de gado convertidos lotados de pessoas. Uma vez que as portas eram abertas, os prisioneiros eram recebidos por guardas armados e cães alsacianos rosnando. Guardas com chicotes apressavam as pessoas a sair dos vagões, forçando-as a correr pela lama até a seleção. Homens, mulheres e crianças frequentemente eram separados, o que significava que as famílias muitas vezes eram divididas. Em muitos casos, eles nunca mais veriam seus entes queridos. O objetivo desta seleção era identificar aqueles prisioneiros que seriam produtivos, aqueles que poderiam ser trabalhados até a morte nos campos, aqueles que eram idosos ou crianças, aqueles que tinham algum tipo de deficiência ou doença, e até mesmo aqueles que estavam grávidas eram vistos como meio inúteis. Ao chegarem, esses tipos de pessoas seriam separados dos demais. Médicos nazistas inspecionavam os prisioneiros que chegavam, buscando sinais de doenças. O Dr. Mengele procurava sujeitos de teste interessantes para seus experimentos distorcidos. Para aqueles considerados improdutivos, seu destino seria uma das câmaras de gás e crematórios. Os prisioneiros foram instruídos a se despir para serem desinfetados e banhados antes de entrar no campo. Uma vez lá, a câmara era preenchida com qualquer número entre 800 a 1000 pessoas. As portas eram trancadas e as pastilhas de Zyklon B eram jogadas para dentro. Zyklon B seria o veneno de escolha. Dentro de 20 minutos, aqueles dentro estavam mortos e seus corpos eram arrastados para fora e queimados. Para aqueles não assassinados em larga escala, primeiro seriam processados. Suas roupas, pertences e identidade foram tomados de você. Seus cabelos seriam raspados e seu número de identificação seria tatuado em seu braço. Os prisioneiros recebiam um triângulo colorido para identificá-los como um tipo específico de detento. Por exemplo, prisioneiros homossexuais recebiam um triângulo rosa, enquanto os ciganos recebiam um triângulo preto. Os judeus, no entanto, usavam uma estrela de Davi amarela, com um triângulo colorido incorporado se o prisioneiro também se enquadrasse em outra categoria. Essa demarcação dos prisioneiros levou a uma hierarquia entre os prisioneiros no campo. Os prisioneiros alemães não-judeus estavam no topo, com os homossexuais judeus no fundo. Os prisioneiros receberam os infames uniformes listrados com emblemas costurados. O calçado fornecido eram tamancos de madeira simples e desconfortáveis, propensos a causar bolhas e infecções. Depois de uma curta passagem pela quarentena dos alojamentos, eles seriam designados para um local onde realmente viveriam. Esses edifícios de madeira abrigavam até 1000 prisioneiros, e eles dormiriam em proximidade nos beliches. Esses alojamentos estavam repletos de umidade, tetos vazando e os colchões de palha mal cheirosos, que eram apenas agravados pelos prisioneiros que sofriam de diarreia. O dia dos prisioneiros começava por volta das 4 da manhã, ao som de apitos e gongos, junto com os guardas gritando para os prisioneiros saírem de suas beliches. Os prisioneiros se apressavam para se aprontar para o dia. O café da manhã, porém, seria apenas meio litro de substituto de café sem nada para comer, exceto o que os prisioneiros tivessem conseguido arranjar. No frio,
um guarda SS contava aos prisioneiros para garantir que ninguém tivesse escapado. Nesse período, os guardas monitoravam os prisioneiros que apresentassem dificuldades. Talvez eles não conseguissem ficar de pé, o que significava que não eram mais produtivos. Esses prisioneiros provavelmente seriam enviados para a câmara de gás. No entanto, seria muito ineficiente operar a câmara de gás para apenas um punhado de prisioneiros. Em vez disso, seriam separados e mantidos em um alojamento designado para aqueles destinados à câmara. No campo feminino, este era o bloco 25. Os internos frequentemente viam as mãos emaciadas dos prisioneiros estendendo-se em busca de comida ou ajuda, mas sabiam que era melhor se manterem afastados para não se juntarem a eles. Com todos contabilizados, os prisioneiros receberiam suas tarefas diárias de trabalho. Alguns trabalhavam como operários e eram forçados a trabalhar fora dos campos em projetos de infraestrutura. Prisioneiros trabalhavam para empresas privadas, como a Interessengemeinschaft Farben, que os alugava da SS como mão de obra mais barata. Os prisioneiros eram forçados a trabalhar até 11 horas por dia, muitas vezes com pouco ou nenhum descanso. Eles atuavam em diferentes áreas da economia nazista. Inicialmente, eles trabalhavam na construção dos campos de Mortimo e trabalho, nivelando o terreno, erguendo novos alojamentos e edifícios, e depois as indústrias do Terceiro Reich passaram a fazer uso crescente de mão de obra prisional barata. A maioria dos subcampos de Auschwitz foram construídos perto de moinhos, minas e fábricas. Os prisioneiros extraíam carvão, fabricavam armamentos e químicos, além de construir e expandir indústrias. O ritmo do trabalho, as rações de fome e as constantes surras contribuíram para a alta taxa de mortalidade dos prisioneiros. O almoço seria um caldo aguado, feito com vegetais podres como batatas, repolho e nabos. Mas nem isso era garantido. Algumas porções não teriam vegetais, e se você se atrasasse para entrar na fila, não sobraria nada. O objetivo da comida não era a nutrição, mas apenas o suficiente para manter o prisioneiro vivo e trabalhando. Os prisioneiros complementavam suas dietas com o que encontrassem. Alguns comiam ervas daninhas, outros roubavam comida de colegas prisioneiros ou trocavam pão por sopa, carne ou vegetais. A sobrevivência nos campos dependia muito de vasculhar e obter suprimentos extras. Um par de sapatos era essencial para que pudessem continuar andando e trabalhando. Os prisioneiros também tinham que garantir que tinham uma tigela para segurar sua sopa, embora em condições extremas essa tigela às vezes fosse usada como um vaso sanitário. Isso ocorria porque qualquer prisioneiro, encontrado defecando no chão, enfrentaria punições severas, até mesmo execução. Com doenças se espalhando desenfreadamente, os prisioneiros seriam punidos se não usassem os lavatórios superlotados. Isso faria com que prisioneiros desesperados, doentes com diarreia, fossem forçados a usar suas próprias tigelas de comida como vaso sanitário. Elas então seriam esvaziadas mais tarde nos latrinos. Esses latrinos não seriam muito mais do que tábuas de madeira com buracos suspensos sobre um poço. Os prisioneiros tinham pouco tempo para usar as instalações, então, frequentemente, se apressavam para compartilhar um buraco entre o máximo possível de pessoas. Tal era o desespero. Os prisioneiros vasculhariam itens daqueles que haviam morrido. Sapatos, tigelas de comida, qualquer coisa que ajudasse um prisioneiro a sobreviver, seria vasculhada dos companheiros mortos. Todos sabiam que, ao pegar esses itens, aumentavam suas chances de sobrevivência e que os mortos não precisavam mais do que poderia ajudar os vivos. Parcerias com companheiros prisioneiros de diferentes áreas do campo eram essenciais. Ao descobrir o que os prisioneiros podiam oferecer e o que você poderia fazer por eles, era possível construir parcerias. Ter um amigo que trabalhava na cozinha significava conseguir comida extra em troca dos sapatos que você encontrava enquanto separava pertences roubados. Em Auschwitz, este era o trabalho do Comando Canada. O Comando Canada era o nome dado a um número selecionado,
de prisioneiros que tinham a tarefa de vasculhar os pertences dos prisioneiros que chegavam. Com centenas de milhares de pessoas sendo transportadas para os campos, muitas com pertences. Essa era uma tarefa colossal e, por isso, uma equipe de prisioneiros foi encarregada de vasculhar e procurar por objetos de valor. Os nazistas exploravam ao máximo os prisioneiros, seja através de trabalhos forçados ou de roubos. Os prisioneiros vasculhavam os montes de roupas, rasgando as costuras dos casacos para encontrar joias ou objetos de valor escondidos. Mas itens mais comuns seriam roubados para atender às necessidades dos guardas e funcionários que administravam os campos. Bens de luxo como espelhos, óculos de sol e roupas estariam disponíveis para compra pelos soldados alemães. Até mesmo olhos de vidro eram roubados e vendidos pelo escritório de saúde pública nazista. Os prisioneiros que desrespeitavam as normas do campo sofriam punições terríveis. As punições seriam aplicadas seguindo ordens escritas do comandante ou do diretor do campo contra um determinado interno. Na maioria das vezes, as punições seguiam relatórios de guardas ou funcionários prisioneiros que haviam identificado os crimes cometidos pelos prisioneiros. Os tipos de infrações mais comuns incluíam roubar comida adicional, não trabalhar de acordo com os padrões esperados ou tentar tirar a própria vida. Contudo, as punições eram comumente arbitrárias, sem uma penalidade estabelecida. A decisão cabia aos guardas ou diretores do campo. A punição mais comum era a flagelação, que era realizada durante a chamada noturna, quando todos os prisioneiros podiam assistir. Alguns prisioneiros eram punidos sendo forçados a ficar entre cercas elétricas. Um movimento errado levaria à eletrocução fatal. Surras com chicotes e varas também eram frequentes. Também era comum soltar cães de guarda nos prisioneiros. Há até relatos de prisioneiros sendo punidos com submersão forçada em esgoto. O estrapado também era um favorito dos nazistas, uma forma de tortura onde as mãos da vítima são amarradas atrás das costas antes de serem suspensas por uma corda presa aos seus pulsos. Tal posição é chamada de posição de estressa, que resultava em ombros deslocados, danos permanentes ao corpo e, se mantida por mais de 1 hora, provável morte. Era comumente usado para prisioneiros considerados não cooperativos. Para aqueles considerados culpados de uma infração grave o suficiente, a punição seria a morte. Frequentemente, isso seria feito com um enforcamento público novamente ocorrendo na chamada noturna para servir como um aviso. O Bloco 11 era o local de grande parte das torturas e execuções em Auschwitz. Milhares de prisioneiros foram executados por fuzilamento. Os prisioneiros eram amontoados nas celas, forçados a ficar de pé a noite toda em um espaço de 1 metro quadrado. Aqueles suspeitos de estarem em contato com civis, suspeitos de sabotagem do campo ou de ajudar outros prisioneiros a escapar, frequentemente encontravam seu fim no Bloco 11. Hoje, Auschwitz permanece como um memorial sombrio para os milhões de vidas perdidas durante o Holocausto e os horrores infligidos a tantos pelos nazistas. O campo agora é um museu que narra histórias de crueldade, resiliência e desafio humanos. Muitas vezes é difícil compreender a escala dos campos de morte nazistas. Lembrar que os sobreviventes suportaram os campos dia após dia só aumenta os horrores.